As ruas tranquilas de um bairro residencial em Detroit escondiam mais do que aparentavam. Naquele fim de tarde, um homem de meia-idade, com traje impecavelmente alinhado, caminhava sem pressa. Era como se ele estivesse imune ao barulho distante da cidade. O contraste de sua postura calma com a simplicidade do bairro chamava a atenção. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Você já se perguntou como reagiria ao ser abordado injustamente? O que faria se, mesmo com sua história e caráter intactos, alguém o julgasse apenas pela aparência? Essa é a história de alguém que enfrentou essas perguntas de forma inesperada. E a resposta que ele deu mudaria a visão de muitos. Marcos Pereira, congressista respeitado desde 1973, estava em sua habitual caminhada pelo bairro, onde morava há anos. Para ele, aquelas ruas eram mais do que calçadas e casas. Eram um refúgio de paz, um contraste bem-vindo ao caos político. No entanto, ao dobrar a esquina de uma rua estreita, Marcos notou um carro da polícia desacelerar, mantendo-o em sua mira. O veículo parou abruptamente e um homem corpulento desceu dele. O oficial, Raul Santoro, era conhecido por sua abordagem intimidadora e atitudes preconceituosas, especialmente com moradores negros do bairro. Sua presença era como um peso sobre a comunidade, e naquela tarde, ele estava focado em Marcos. "Você aí!" gritou Raul, sua voz grave cortando o silêncio. Marcos parou, respirou fundo e virou-se com calma, mantendo um tom controlado. "Pois não, oficial. Posso ajudá-lo?" Raul caminhou até ele, seus olhos cravados como se buscassem algo. "O que está fazendo por aqui? Procurando problemas? Drogas? Algum roubo?" Disparou com um tom que misturava desdém e acusação. Marcos, mesmo surpreso, manteve a compostura. "Moro aqui, apenas dando uma volta. Há algum problema?" "Quero ver sua identificação", interrompeu Raul, cruzando os braços em um gesto de desafio. Com movimentos lentos, Marcos retirou sua carteira e entregou o documento ao policial. "Aqui está. Sou Marcos Pereira, congressista." Raul analisou o documento, mas a verdade não parecia importar. Ele estreitou os olhos e soltou uma risada sarcástica. "Congressista, é? E o que um homem como você faz andando por aqui? Encobrindo algo? Um título não te dá imunidade, sabia?" A tensão era palpável. Ao redor, vizinhos começaram a espiar pelas janelas e a surgir nas calçadas, atraídos pela cena que se desenrolava. A calma da tarde havia sido substituída por um silêncio denso, carregado de expectativa. Enquanto Jonas entregava a arma e o distintivo, a multidão ao redor não desviava o olhar. Havia um misto de alívio e indignação no ar. Os celulares continuavam gravando, capturando cada momento daquela cena que já estava sendo transmitida para as redes sociais em tempo real. Marcos Pereira, ainda com a postura firme, respirou fundo. Ele sabia que aquele episódio não era apenas um confronto individual, mas um reflexo de uma realidade que muitos enfrentavam diariamente. Sem desviar o olhar de Jonas, Marcos finalmente quebrou o silêncio. "É isso que você considera proteger e servir?" perguntou, sua voz carregada de autoridade e uma ponta de cansaço. Jonas não respondeu. Sua expressão variava entre frustração e vergonha, mas ele não teve coragem de encarar Marcos. Richard Palmer deu um passo à frente, agora segurando os itens entregues pelo policial. "Isso não ficará impune", disse Palmer, direcionando sua fala tanto para Jonas quanto para os espectadores. "Todos aqui são testemunhas de uma injustiça que foi longe demais." Marcos então virou-se para a multidão, erguendo as mãos como um gesto de agradecimento e calma. Ele sabia que, embora estivesse seguro naquele momento, o impacto da cena se estenderia muito além daquela rua. "Obrigado a todos por ficarem atentos e por documentarem o que aconteceu", disse, sua voz ecoando pelo grupo. "Este não é apenas um dia difícil para mim,
mas para todos que acreditam que a justiça deve prevalecer. Vamos garantir que isso não seja esquecido. As pessoas ao redor acenaram em concordância, algumas gritando palavras de apoio. Uma jovem que estava mais próxima levantou o celular e disse: "Está tudo gravado, senhor. Nós estamos com você." Palmer conduziu Marcus em direção ao carro preto, protegendo-o do olhar ainda sombrio de Jonas. Quando entraram no veículo, Palmer suspirou, olhando para Marcus com admiração. O senhor lidou com isso de forma impressionante. A maioria das pessoas não teria mantido a calma como o senhor fez. Marcus sorriu levemente, mas havia algo em seus olhos que refletia uma dor mais profunda. Não é a primeira vez que enfrento algo assim, Palmer. Infelizmente, duvido que seja a última. Enquanto o carro se afastava, deixando a multidão e Jonas para trás, Marcus olhou pela janela. Ele viu as pessoas ainda discutindo, compartilhando vídeos e expressando indignação. Aquela cena era o início de algo maior. Ele sabia que aquilo não terminaria ali. Do lado de fora, Jonas permaneceu parado na calçada, sua postura derrotada. Ele olhou ao redor, percebendo os olhares duros e críticos dos vizinhos que testemunharam sua queda. Pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente abalado, como se começasse a perceber o peso de suas ações. A notícia do incidente espalhou-se rapidamente. No mesmo dia, os vídeos viralizaram, atraindo a atenção de ativistas, jornalistas e políticos. Nos dias que se seguiram, Marcus Pereira deu declarações públicas sobre o ocorrido, não apenas para condenar a atitude de Jonas, mas para chamar atenção à questão maior de racismo e abuso de poder. "Isso não é sobre mim", disse ele em uma coletiva de imprensa lotada. "É sobre uma estrutura que permite que pessoas como o oficial Warwick ajam sem medo de consequências. Hoje ele foi exposto. Amanhã devemos trabalhar para que outros como ele não tenham a chance de repetir esse comportamento." Enquanto isso, Jonas foi formalmente afastado de suas funções e colocado sob investigação. Seus superiores, pressionados pela repercussão pública, não tiveram escolha, a não ser agir. Para a comunidade, aquilo era uma pequena vitória, mas para Marcus, era apenas o começo de uma batalha maior. A vida no bairro continuou, mas com um novo senso de vigilância e solidariedade. As pessoas que testemunharam o incidente sentiram-se unidas por uma causa comum. Muitos começaram a participar de reuniões comunitárias e a exigir mudanças no policiamento local. E Marcus, como líder nato, tornou-se uma figura ainda mais presente, ouvindo, apoiando e representando sua comunidade. O episódio daquela tarde não foi apenas um evento isolado. Tornou-se um catalisador para algo maior. E para Marcus Pereira, era mais uma lembrança de que sua luta pela justiça nunca terminaria. Marcus Pereira manteve-se calmo enquanto o chefe de polícia se aproximava rapidamente. Visivelmente constrangido e tentando controlar o nervosismo, ele tirou o chapéu antes de falar. "Senhor Pereira, eu quero pedir desculpas pessoalmente pelo que aconteceu. Isso é inaceitável, e o oficial Warwick será imediatamente afastado e investigado." Marcus o encarou por um momento antes de responder. "Agradeço pelas palavras, chefe, mas a questão vai além de um único oficial. Esta é uma realidade que minha comunidade enfrenta há anos. Não basta afastar Warwick, precisamos de mudanças profundas." Os murmúrios ao redor cresceram em apoio às palavras de Marcus. Muitos vizinhos que ainda assistiam à cena concordavam em silêncio. Não era apenas sobre aquele dia, mas sobre uma luta contínua que afetava todos eles. Enquanto Jonas era escoltado por 2 oficiais, cabisbaixo e sem dizer uma palavra, alguns dos vizinhos soltaram exclamações de alívio e indignação. Para eles, o que aconteceu com Marcus era um reflexo de algo muito maior, algo que precisaria ser combatido com determinação. O chefe de polícia voltou-se novamente para Marcus, tentando recuperar sua postura.
Posso garantir ao senhor que este incidente não ficará sem resposta. Medidas serão tomadas para evitar que algo assim aconteça novamente. Marcos apenas assentiu. Ele sabia que promessas de mudança nem sempre se traduziam em ação. Ainda assim, ele decidiu usar aquele momento para reforçar a mensagem que desejava transmitir. Virando-se para os vizinhos que ainda estavam por ali, Marcos ergueu a voz. Obrigado por testemunharem e por se posicionarem. O que aconteceu hoje não é apenas sobre mim. É sobre cada um de vocês, suas famílias e suas vidas. Nossa luta é coletiva e juntos podemos exigir um futuro mais justo. As palavras ecoaram pelo grupo e aplausos começaram a surgir timidamente, crescendo em intensidade. Algumas pessoas acenaram em concordância, enquanto outras gritavam palavras de apoio. Marcos então virou-se para o chefe de polícia uma última vez. O que aconteceu aqui precisa ser o início de algo maior. Estou contando com você para fazer a sua parte. O chefe acenou com a cabeça, mas era impossível ignorar o peso das expectativas que recaíam sobre ele. Quando Marcos finalmente começou a caminhar de volta para casa, acompanhado por alguns vizinhos mais próximos, ele respirou fundo. Apesar da tensão do dia, havia uma sensação de que algo significativo havia acontecido ali. Ele sabia que aquele momento marcaria um ponto de virada para sua comunidade, mas também entendia que o trabalho real estava apenas começando. Se esta história tocou você ou te fez refletir, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de comentar o que achou. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias que importam.